Eu, particularmente, aprendi dentro de uma teologia assembleana a vida toda que o véu do templo se rasgou para nós termos acesso ao Santo dos Santos. Eles aprendeu com Azaf Bomba, Mas de né? qual templo? Hã? De qual templo? Isso de forma espiritual, né? Não, de qual templo? Que Você antigo- diz, o véu do templo se rasgou para nós entrarmos. De qual templo? A Bíblia diz qual véu rasgou para a gente entrar. Hebreus 10, 19. Pronto. Qual véu rasgou? De qual templo? Ele não sabe Hebreus 10, 19. Canta o hino, o véu que separava... Não, só para eu aprender a sua visão sobre isso. O véu Não, do aqui é templo. simples. Se tiver 2 neurônios, pega. Isso aqui é bem rápido, presta atenção. É verdade. É coisa simples de entender. Veja, se o véu do templo da época de Jesus, de Herodes, aquele templo de pedra que está em Jerusalém, tivesse rasgado para a gente entrar, nós estaríamos lá hoje adorando pedra. Como fazem os judeus. Ok? Ok. Aquele véu se rasgou de alto a baixo, que significa que foi Deus que rasgou. Né? Para que aquela presença que está lá viesse habitar em nós. Não que Deus estivesse preso lá, ou que ele dependesse disso. Ele quis lá. O texto bíblico é claro. Ele foi saltando de tabernáculo em tabernáculo, de templo em templo, até em nós encontrar a morada. E aí tá Mas tabernáculo antes de Jesus morrer na cruz, Deus não podia morar em nós. Deus estava só nele, só em Cristo. Mas com a morte de Cristo e com o rasgar do véu do seu corpo, porque o véu, É Hebreus 10, 19. o véu que coloca Deus dentro de nós, ok? É o véu do corpo de Jesus. Tá conseguindo entender ou não? Tô sim. Então, o santuário que você deve entrar é um santuário celestial, não é terreno. Então, você vai entrar em um santuário celestial, não num santuário terreno. O santuário terreno, aquela glória que lá habitava, saiu de lá, está habitando em você. Que sentido faz você entrar lá? Não, eu entendi a sua Mas foi isso que eu sempre falei. É, Mas que a tá lá partir em do- Hebreus 10, 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo mais novo e vivo caminho a saber. A Aberto. carne de Jesus Cristo, rasgada como véu. Tá lá. É porque a ideia que passava anteriormente. É que a ideia- Eu entendi a Não, sua explicação. é que a ideia Era do que Azaf é Deus- boba. era- Não. Era que Deus estava preso dentro do templo. Não. Aí quando Jesus Véu que morreu, separa- no véu do Não, templo se rasgou alto e baixo, soltou Deus. Não tem. Deu não, liberdade ó, pra Deus, mas Deus sempre não teve tem, livre, ué. Não tem. Quem tem poder pra prender Deus? Não existe ideia que passaram anteriormente. Existe pessoas mal intencionadas que não compreenderam uma aula que eu dei de mais de 2 horas, pegaram 30 segundos de um corte e deduziram que eu falei coisas que eu não disse. Foi isso que aconteceu. Então, você tem que entender que tem gente mal intencionada. Porque o cara não está ouvindo hoje o que o pastor Carlos Eduardo está falando, o que o Fábio está falando, querendo compreender o que ele está falando. Eles estão falando querendo nos vencer. Porque eles acham que para eles subirem, para eles crescerem, eles têm que vencer os outros que chegaram primeiro que eles. É simples assim. Eu ensino Bíblia a minha vida inteira, ok? Praticamente a vida toda. Desde que eu me converti, né? De verdade, que eu entendi meu ministério, meu chamado é esse, nunca mais vou voltar atrás, eu estou ensinando Bíblia. Aí o cara vem depois e quer ser melhor que a gente. E vai ser melhor, porque a gente... E tá tudo bem, né? a gente não é melhor que ninguém, eu não acho que a gente vai permanecer para sempre em lugar nenhum. A gente é igual Danoninho, irmão, já nasce com data de validade para passar. Entendeu? Então, raciocine bem. O cara acha que para ele ser construído, para ele crescer, ele tem que desconstruir os outros, ele tem que derrubar os outros. Eu não penso assim. Por isso você não vai me ver em lugar nenhum criticando as pessoas. Agora que eu estou aprendendo a ver os podcasts, eu fui naquele primeiro debate lá no César Cavalcante, foi o primeiro debate da minha vida. Eu tive mais que ficar me defendendo do que poder falar daquilo que eu penso. Então, ou seja, eu quero até te agradecer por abrir esse espaço. É um espaço que a gente pode compartilhar, aprender, mas é mal intencionado. Eu nunca falei nada diferente disso. E nunca falei nada que não está na Bíblia. É extremamente bíblico o que eu farei. Se o véu do santuário rasgou para você entrar, vai para lá. Vai lá para Jerusalém e fica lá balançando a cabeça na frente de um muro, pô. É óbvio que não foi para isso que o véu rasgou. Rasgou porque não tem mais Deus, e nem a sua glória, nem o seu nome, que está ali. Vai estar em nós. E ninguém aprisionou Deus lá dentro. Foi Deus que escolheu ficar lá dentro. Veja, Deus escolheu morar nas trevas. Deus escolheu habitar nas trevas. Deus disse o seguinte, que ele escolheu habitar nas trevas. Por que ele disse isso, Fábio? Por causa do tabernáculo. O tabernáculo, ele é um retângulo, uma cerca,
que forma um retângulo, que é chamado de pátio. Dentro desse pátio tem uma tenda. Essa tenda é dividida em 2 cômodos. Então, no pátio tem a luz do sol. Na tenda, no primeiro cômodo, eu tenho entrando na tenda para a esquerda, que dá para o sul, porque por norte está a mesa dos pães, são 7 pães da proposição, mais a bacia e a jarra com o suco de uva, que é a libação, oblação e libação. Para a esquerda, que dá para o sul, está o candelabro de 7 pontos, a menorá, que é de uma obra só, batida, sem emenda, com 7 lâmpadas. Então você tem no pátio a luz do sol, no lugar santo você tem a luz do candeeiro, e no Santíssimo você não tem luz, porque Deus está lá, e Deus é a luz. Ele escolheu morar nas trevas para ser a luz. É o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. Salomão fala sobre isso. Salomão falou sobre isso. Não só ele, mas o Senhor habita nas trevas. Então, ele habita em um lugar que não necessita de luz, porque eu sempre usava esse texto para minha avó era católica. Eu falava, vovó, é o seguinte, Deus não precisa de vela. Ele é luz. Por isso que ele escolheu habitar nas trevas. Então, entenda, Deus escolheu habitar lá. Ninguém prendeu Deus lá. Alguém prendeu Deus no Santíssimo Lugar, lá no tabernáculo, Moisés? Quer dizer, então se a arca saiu de lá, foi porque Deus se escapou? Porque estavam prendendo ele lá? Ninguém nunca falou em prender Deus no lugar. Mas Deus escolheu habitar ali. E aí, quando vem Cristo, é crucificado... O que separa o santo do santíssimo é rasgado. O intermediário terreno, ou seja, o sacerdócio segundo a lei, o sacerdócio levítico cai. E se estabelece o sacerdócio universal, segundo a ordem de Melquisedeque, que é o sacerdócio de Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote que intercede por nós 24 horas por dia. Dia e noite ele intercede por nós. Então, a mediação entre Deus e os homens não pode ser feita por outra pessoa, a não ser Jesus. Né? Não há outro caminho. Ele é o caminho, artigo definido no singular masculino, não tem outro caminho. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não há outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus, homem. Então veja, ele é o único mediador. Então é coisa simples de entender. Quando o véu rasgou, Deus achou sua habitação. Não precisa mais estar num templo ali, nem o seu nome, nem a sua glória, nem sua presença. Agora ele está em nós. Nós somos a verdadeira habitação. Então por isso que hoje é errado chamar um templo de casa de Deus? Olha... Vou dizer, uma estrutura de pedra. Eu não vou dizer não que é errado. Eu não vou dizer Se que é Deus errado. não habita, então não é casa de Deus. Mas não é errado, mas é uma linguagem que o povo Casa de Deus usa. sou eu, então. Mas é uma linguagem que o povo usa, assim, mas não é errado. Não digo que seja errado falar que o templo é a casa de Deus. Primeiro que nós tínhamos perdido, né, Carlos Eduardo? A ideia de que nós somos um santuário de Deus. Por um tempo, as pessoas acabaram não falando muito sobre isso. Quando voltou a falar-se sobre isso, veio essa radicalização, então, que a igreja não é um prédio. E que eu sou a igreja, né? Mas o texto de Coríntios, quando Paulo fala assim, quando vos ajuntais na igreja, ele não está falando ajuntar um dentro do outro. Está falando de um templo. Está falando de um lugar. De uma localização. Então, se você for para o dicionário, o templo também é igreja. O ajuntamento dos membros da igreja também é igreja. Então, no português, português é uma língua muito rica. Então, abrange tudo isso, né? Você tem uma palavra com vários significados. A palavra igreja serve também para o templo. Eu não acredito que é errado. Agora, acredito que todo cristão tem que ter a consciência de que a habitação de Deus somos nós. Mas então... E não um lugar. Porque Paulo disse isso em Colossenses 1, 26 e 27. Né? Um mistério que se deu oculto nos tempos das gerações, quis Deus revelar a nós qual seja a glória desse mistério. A saber, Cristo em vós, esperança da glória. Mas então também não é errado chamar um templo que foi edificado por mãos humanas de casa de Deus. Mesmo Deus não habitando mais lá. Jesus não chamou de casa de oração? Casa de oração, não casa de Deus. Casa de oração, mas para falar com quem? Ele falou casa do meu pai, né? A casa do meu pai é para ser mas ele falou casa de oração. Templo, né? Ele não falou da igreja. Tem que ajudar nós aí também, né? Então, isso que eu tô dizendo. Não, isso que eu tô dizendo. Então, assim, chamar o templo de igreja não tem. Não, eu não tô falando de igreja, eu tô falando de casa de Deus. Eu acho que tem que parar com esse negócio de que é certo ou errado. Sabe, assim, porque eu descobri algo, ou porque eu avancei no conhecimento de algo, aí tudo para trás foi errado. Isso parece uma desonra ao seu passado. Né? Desonra os que vieram antes de você, os que te ensinaram até ali. Eu creio que você pode avançar em conhecimento e vai avançar, porque é conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Não vai parar nunca. Mas então o templo continua ainda sendo casa de Deus, mesmo Deus não habitando lá, conforme o senhor disse? Não, eu acredito que nós somos a habitação de Deus.
Entende? Mas eu entendo que se você disser que uma igreja é a casa de Deus, eu vou te compreender. Eu vou entender o que você está dizendo. Ô, Fábio, não se espera que os filhos entendam os pais. Espera que pais entendam os filhos. Então é o seguinte, se você é maduro, se você é espiritual, se você tem conhecimento, é você que tem que entender quem não tem. Então, o templo se torna a casa de Deus quando as casas de Deus Quando a igreja estão se reunidas. reúne. Quando a igreja se reúne. E quando a igreja não se reúne, é o quê? Templo. Não é casa de Deus mais? Se Deus... Quando a igreja se reúne, é templo. Individualmente, o que eu percebo é a Escritura chamando o homem individualmente de habitação de habitação. Deus. Quando se reúne, quando fala geralmente no plural, a maioria das vezes não é unanimidade, não é exclusividade, mas na maior parte das vezes está falando do templo. Reuniu-se a congregação, ou falou no plural, sois templo de Deus. Sois templo de Deus. Entende? Sois templo de Deus. Individualmente habitação, juntos templo. Perfeito. Agora a igreja só somos quando estamos reunidos. Eu não posso dizer eu sou igreja. Não, nós somos igreja quando fazemos parte do corpo de Cristo. O que você acha, Cadu? Ué. Se você faz parte do corpo, você é igreja. Se você não faz parte do corpo, você não é igreja. Ou eu sou igreja quando eu estou reunido com a membresia do corpo. Eu sozinho posso dizer que eu sou igreja ou sou um membro da igreja? Você é habitação de Deus. E membro da igreja. Você é E membro membro do da corpo. igreja. Só passo a ser igreja se eu estou em Que união. membro da igreja é o seguinte, depende, né? Porque Membro da igreja, você tá falando senão aqueles que tem carteirinha? Você tá falando... Não, eu tô falando de membro. Você tá falando de igreja organização ou igreja organismo? corpo Eu tô de falando de Cristo. membresia do corpo. Não, membro do corpo você é a partir do momento que você recebe o Espírito Santo. E a salvação. O senhor tem carteirinha da sua igreja? Mas eu não posso ser igreja sozinho? Por exemplo, se eu falar eu sou a igreja. Eu entendo o seguinte, veja, Paulo, caminho de Damasco, brilhou uma forte luz para ele, né? Alguns estudiosos afirmam que essa luz brilhou por volta do meio-dia, ou seja, no sol escaldante do deserto de Damasco, uma luz conseguiu brilhar mais forte do que o sol do meio-dia. Paulo cai com o rosto em terra, né? E uma voz fala com ele, Jesus fala com ele do céu. Então veja, Jesus fala, glorificado, do céu com Paulo. Ok? Ok. Paulo tem uma experiência de conversão genuína. Tem dúvida que foi genuína? Nenhuma. Mas precisou que Ananias o introduzisse no corpo de Cristo. Eu entendo que o corpo de Cristo, você precisa ser introduzido nele por meio dos irmãos, dos demais membros do corpo. Não dá para você ser igreja desconectado do corpo de Cristo. Ainda que não tenha sido um membro da igreja, uma pessoa que foi lá e pregou para Paulo, foi o próprio Jesus ressurreto, precisou de Ananias. O papel de Ananias é fundamental para introduzir Paulo no corpo. Boa, boa. Entende? Então, concluindo, eu acredito que desconectado do corpo ninguém é igreja. Mas Deus pode habitar em mim, mesmo eu não estando conectado ao corpo. Não, eu acredito que Deus só habita em você se você está conectado ao corpo. Se eu não tiver... Aliás, eu acredito que é Deus habitando em você te conecta ao corpo. Então o senhor está dizendo que alguém que se declara desigrejado não tem Deus habitando nele? Por que desegrejado? Porque ele não faz mais parte desse sistema religioso, conforme ele diz. Ele não congrega mais por causa do sistema. Porque ele fala que a estrutura de pedra... Ele está DCNPJizado. Isso. Porque a igreja não tem como ele ser desigrejado. A igreja, como é que você... Você não é cristão se você não for igreja. Mas tem gente que fala que não faz parte dessa estrutura. Ele não vive em comunidade. Não, ele não faz parte da congrega. estrutura religiosa que os homens criaram posteriormente. Então vou melhorar minha pergunta. Alguém que não congrega pode ter a habitação de Deus na vida dele? Então, eu entendo congregar diferente, talvez, do que você entende. Para mim, congregar não é ir à igreja no domingo. Congregar é estar conectado ao corpo por meio de uma mesma vida, que nos dá comunhão, koinonia. Comunhão não é sentar para comer juntos. Tem gente que está comendo junto e não está em comunhão, nunca esteve em comunhão. Aliás, tem gente sentada para comer junto e está um querendo matar o outro. Judas. Entendeu? Você entendeu? Tem gente sentado junto e um é o diabo. Não é? Um de nós é o diabo. Então, o que é comunhão? Comunhão é compartilhar de uma mesma vida. A palavra grega é koinonia, né? Ou seja, a mesma vida que está no Carlos Eduardo está em mim, a mesma vida que está em nós está em você. E isso faz que a gente tenha
comunhão, porque nós compartilhamos a mesma vida. A vida, segundo a Bíblia, da carne está no sangue. É como se tivesse um tubo passando o mesmo sangue que está em mim para ele, e um tubo dele para você. Então nós compartilhamos o mesmo sangue, uma mesma vida. Então quando nós compartilhamos a mesma vida, que é a vida de Cristo, há comunhão entre nós. Se essa vida não está em você, não tem como haver comunhão. A gente pode estar junto, mas comunhão não. Mas então é possível haver essa vida com uma pessoa que fala que não frequenta ou que não congrega, não faz parte de uma comunidade. De uma instituição religiosa? Eu acredito que sim. Possível? Tem pessoas que não estão... Porque você veja, você não precisa da instituição religiosa para ser salvo. Sim. Seja porque a igreja não salva ninguém, quem salva é Cristo. Entende? Então, você pode não estar ligado a um CNPJ, a um modelo organizacional religioso desse que nós estamos acostumados, mas não tem como você estar desconectado da igreja. Tá, mas dentro dessa visão... É que a igreja se organiza, né? Se é possível viver essa comunhão sem congregar, para que congregar então, pastor Carlos Eduardo? Para que os templos? Para que as igrejas, pastor Cadu? Não, aí vem... Se tem como eu ser salvo sem precisar congregar, sem estar em um ajuntamento, então para que esse tanto de denominação? Para que esse tanto de igreja? Pastor Cadu, responde. Me ajuda responde aí, o Fábio. Não, ele falou que é possível. É possível, não, então... Eu falei uma coisa, você falou outras duas. Se, para ser igreja, você precisa estar em comunhão, como que você vai estar em comunhão sozinho, isolado? Se Salomão diz que aquele que se isola procura o seu próprio interesse. Mas aí tu tem que falar olhando pro pastor Eduardo Reis. Não, quem perguntou foi você, tu tem que responder para você. Uhum. Tem que falar assim, para ele, porque ele falou que é possível não estar congregando e estar em comunhão. Não. Me ajuda. Me ajuda. Não foi o que tu falou? Não, eu tô falando para você que eu entendo congregar diferente de você. Uhum. Para você congregar, só estar presente dentro da igreja. Tem gente que está lá presente... Isso não é comunhão. E não está nem sequer participando do culto. Eu entendo essa colocação. Congregando. Entende? Congregar é compartilhar a mesma vida. E se nós compartilhamos essa vida, a vida de Cristo, você não é guiado pela sua cabeça, você é guiado por uma cabeça só. Um corpo com duas cabeças é anomalia. Sim. Entende ou não? Sim. Então, se Cristo nos une, porque diz que todo o corpo está bem ajustado por juntas e ligaduras, por que é que você quer separar? Diga para mim. Você está indo contra a única cabeça que o corpo tem. Então, o senhor está dizendo que alguém que fala que é um desigrejado, que não congrega... Não é desigrejado nada, não sabe nem quem está falando. Não, mas alguém que fala... Então, vou usar a expressão. Eu vou usar a expressão. O cara tá magoado com uma entidade religiosa. Com um sistema, com um CNPJ, entendeu? E aí ele se expressa dessa maneira e nem sei se são eles. Porque acaba que rotulamos eles assim. Não, mas tem alguns... Eu não gosto nem da expressão desviado, quanto mais desigrejado. Não, mas tem alguns que usam a expressão que não vai mais congregar. Que não quer... Eu não vou usar a expressão desigrejado, nem desviado. Mas alguém, ele tem Cristo como cabeça. Vamos ver, porque eu nunca cristão, vi, tá? Os que se separam, geralmente estão querendo montar o grupinho deles. Não tem como você ter Cristo como cabeça sem fazer parte do corpo, cara. Eu concordo contigo, E para fazer parte do corpo, você não tem que congregar, sem estar em comunhão. Congregar é uma Mas como eu vivo em comunhão sem congregar? Cara, porque você pode congregar sem ter comunhão. Claro, o João falou que alguns dos que estavam conosco, se foram de nós, não voltaram para nós, porque nunca foram nossos. Saíram de Eram nós, falsos irmãos. Eu entendo. Eles estavam congregando, mas não tinham comunhão, porque não compartilhavam a mesma vida. Eu entendo, pastor, que é possível sim congregar sem ter comunhão. Agora, como pode ter comunhão sem congregar? É difícil. Porque eu comungo da sua ideia. Eu preciso ter comunhão aqui, ó. Aqui, tá nós três aqui. Aqui... Eu percebo se eu consigo ter comunhão ou não. Agora de fora, assistindo, o pessoal tá lá assistindo e falando, nossa, eu tenho comunhão com esses irmãos, mas não conhece as suas particularidades, não sabe dos seus defeitos, não vê você irritado. Agora, a partir do momento que a gente tá aqui, eu conheço os seus defeitos, os seus erros. Tem horas que não tenho erros. Tem horas que você age de forma áspera, é bruto. Agora, ter comunhão de perto, vivendo junto, é diferente de estar distante. Olha bem. Então, assim, a gente só consegue ter comunhão se a gente está perto, não você distante. está confundindo comunhão com convivência.
Mas a comunhão só não rola por causa da convivência? Não, a comunhão acontece comunhão. Eu tenho comunhão. Uma vida. Eu tenho comunhão com o Eduardo Reis, eu convivo com ele? Não. Eu tenho comunhão com você, eu convivo com você, graças a Deus, não? Não. Mas tem comunhão com você, cara. Mas a pergunta é... E às vezes a sua mulher convive com você e não tem comunhão, porque tem gente que tem mulher descrente. Não é no meu caso, mas a minha esposa tem muita comunhão comigo, eu comunhão com ela. Porque ela é muito crente, né, velho? A Giane, pelo amor de Deus. Né? Mas assim, não é importante a convivência para se ter comunhão? Não, eu creio que a convivência é